A paz do Senhor a todos. Estamos chegando no quinto e último dia da campanha Compartilhe Jesus, vá e dê a vida. Fazendo um breve resumo aqui, no primeiro dia, falamos por que devemos compartilhar. Meditamos profundamente em Gálatas, capítulo 1, versículo de 15 a 16 e Romanos 10, 11 e 15. E no segundo dia, falamos por que estou com medo de compartilhar a minha fé. Meditamos profundamente no livro de Juízes, capítulo 6, versículos de 14 a 16. No terceiro dia, voltamos e falamos a quem devo falar. Meditamos profundamente em Marcos, capítulo 5, versículo 18 a 20. E no quarto dia, falamos sobre tendo uma resposta pronta. Falamos sobre 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E hoje, no último dia da campanha, falaremos sobre a confiança para compartilhar. Vamos ver o que Deus tem a nos revelar. Vamos ser honestos. As dúvidas são uma realidade na fé cristã. Fé, em sua essência, é o firme fundamento das coisas que se esperam, a confiança de que as coisas não veem. Hebreus 11, versículo 1. No versículo de hoje, você lê algo surpreendente. Depois de sua morte e ressurreição, Jesus está de pé na frente dos seus discípulos, ensinando-os, e ainda alguns duvidaram. Como poderiam duvidar? Ou talvez você está pensando, como é que eu vou contar aos outros sobre Jesus quando seus próprios discípulos tiveram dificuldade em acreditar? Ao invés de deixar isso ser um desânimo, deixe isso te incentivar. Os apóstolos lutavam para acreditar. Eles foram facilmente distraídos e a dúvida era uma realidade em suas vidas. Repetindo, os apóstolos lutavam para acreditar. Eles foram facilmente distraídos e a dúvida era uma realidade em suas vidas. No entanto, Jesus ainda os amava e foi gentil para com eles, mesmo em suas dúvidas. Assim é a nossa vida cristã hoje. O fato de que você duvida não te desqualifica das bênçãos ou a obra do reino. Não deixe a sua dúvida causar silêncio sobre a sua fé. Em vez disso, seja honesto sobre as suas dúvidas com quem você está compartilhando. Vá ao Senhor para obter resposta e Ele será fiel. À medida que crescemos em nosso relacionamento com Jesus, peça para Ele responder às suas perguntas e às suas dúvidas. A leitura de hoje é conhecido como a Grande Comissão, a vocação de cada crente em ir e espalhar a notícia de Jesus. E o que isso significa para todo aquele que crê? No fundo deste mandamento há uma pequena promessa. Jesus disse: "E eis que eu estou convosco todos os dias." Jesus deu aos discípulos uma visão de quando eles poderiam experimentar a sua proximidade. E quando eles vão. Quando você é obediente em compartilhar a notícia de seu amor e a paz, quando você assume o risco de evangelizar, orar por alguém que não conheço, mantendo sua fé mesmo quando nos custa alguma reputação, Jesus diz que Ele é com você. Ele está próximo.
Dê um passo hoje. Decida hoje a compartilhar o amor de Deus com alguém compartilhando este áudio. Você é o embaixador de Cristo para aqueles que precisam de Jesus em sua casa, seu bairro, no local de trabalho, na sua cidade, na sua família e na sua vida. Deus está com você. Se Deus é por você, quem será contra você? Amém, amém. Graças a Deus. Hoje, neste último dia da campanha, o quinto e último dia da campanha, vamos meditar em Mateus 28, 17 e 20 e Atos 1, versículo 8. Em Mateus 28, 17 e 20, a palavra diz: E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Uau! Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e a Sumária, até os confins da terra. Forte, forte. Essas duas passagens são extremamente impactantes. Meditando sobre a palavra, o livro de Mateus, capítulo 28 a 17 e 20, destaco aqui os versículos, 18 a 20. A grande comissão, de acordo com Mateus, é significativa normativa para o avanço missionário da igreja. Estudiosos, principalmente nas últimas décadas, têm concordado em seguir que esta é a última porção do primeiro evangelho que serve como ponto de partida para todas as narrativas de Mateus. Ele a coloca no final, porém, a tem como alvo. Há outras facetas da grande comissão nos outros evangelhos e em Atos dos Apóstolos. No versículo 18, Jesus recebe autoridade irrestrita para governar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nada lhe escapa às mãos. Tudo está debaixo do seu domínio. Como Deus encarnado, ele recebe autoridade para governar tanto no céu como na terra. Como homem ressurreto, ele recebe a autoridade que fora perdida por Adão no Éden, agora tendo poder e domínio sobre toda a terra. A ele, como Filho de Deus, foram dadas todas as nações do mundo. Seu poder de governo é soberano, real e divino. Aqui está a carne de toda... Aqui está o cerne de toda autoridade de comando, de comissão e de envio. Ele esteve diante do ancião de dias e ali recebeu autoridade sobre um reino que não tem mais fim. Nele se cumpriu a profecia de Isaías quando ao seu reino prometido. No versículo 19, ide, portanto, a autoridade de Jesus impulsionada à igreja a ir é uma consequência, não uma opção. Por causa da autoridade concedida a Jesus, os seus discípulos devem ir às nações, literalmente às etnias. Fazer discípulo, o termo vem de um verbo que não existe em português. Fazer discípulos é a tarefa da igreja de gerar novos seguidores de Jesus Cristo. Esta tarefa é a missão da igreja através de um evangelismo integral, o qual é oferecido através da palavra e da ação da compaixão da igreja de todas as nações. O escopo da obra missionária é mundial, isto é, deve alcançar todas as nações na terra. Nações, a todos os grupos étnicos da terra. Há ainda milhares de etnias não alcançadas. As nações são as mais dos países divididos politicamente.
Os grupos étnicos são grupos basicamente reconhecidos por suas características antropológicas. Há também grupos socialmente identificáveis, os quais podem fazer parte desta categoria. No entanto, prevalece a suas características culturais, no senso mais profundo do termo grego aqui usado. A importância do anúncio da ressurreição se destaca pelo convite de participação em todas as nações, batizando-os. O batismo cristão é a forma de inserção do novo discípulo na família da fé, na igreja. Ele tem uma função social de grande valor. Muitos novos discípulos perdem e continuarão a perder sua identidade pessoal, sendo expulsos de suas famílias, tribos, até mesmo os países. Assim, o batismo é a forma de entrada visível na família de Deus. Em nome o batismo não somente tem um aspecto social, mas um aspecto espiritual, que dá ao novo discípulo o nome daquele que se torna seu mestre, seu Senhor, o Deus triuno, ensinando-os. Segundo aspecto do fazer discípulos é ensinar aos novos discípulos todas as coisas que vos tenho ordenado, a fim de que elas possam obedecer à lei real, a lei de Jesus Cristo. Guardar o ensinamento de Jesus precisam ser guardados pelos seus discípulos. Estou convosco. Mateus começou seu evangelho falando Emanuel, o Deus conosco, e termina com a promessa sublime de Jesus Cristo, declarando que ele está conosco até o final da história. Jesus Cristo é o nosso Emanuel, Deus conosco. A promessa presente de Cristo possibilita a tarefa missionária. E estamos agora refletindo em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lucas vê Jesus com poder profético, que dá força às suas palavras e ações milagrosas. A última palavra de Jesus são marcantes, porque profeticamente promete à igreja nascente poder para cumprir grande comissão. Esse versículo é uma chave para entender o tema desse documento missionário e para seguir seu movimento geográfico. O anjo Gabriel prometeu a Maria que, por meio da vinda do Espírito e do poder de Deus sobre ela, nasceria o Salvador. Jesus promete que o nascimento e a missão da igreja se darão da mesma maneira, com poder na descida do Espírito Santo. Como Jesus foi equipado com poder para realizar seu ministério e assim capacitou seus discípulos, a igreja também o fará para continuar sua missão. Atos é uma história de continuação da missão de Jesus pelos atos do Espírito Santo através da igreja. E o Espírito que dá início é catalisador e a força guiadora em toda a obra missionária. A atuação e a capacitação do Espírito são temas presentes em todo o livro de Atos, como foi o Evangelho de Lucas. E sereis minhas testemunhas. Testemunhar de Jesus, nosso Salvador, e das maravilhas de Deus com palavras e ações é também um ato de dar a nossa vida por Ele. Para Lucas, as pessoas testemunham de fato sua história sobre Jesus, especialmente a ressurreição, e seu testemunho se torna uma confissão de fé com o intuito de evangelismo. É baseado na experiência pessoal e na compreensão pela fé do significado dos fatos. Os primeiros seguidores testemunharam que haviam visto fisicamente, mas nós somos testemunha de fatos pela fé, como foi Paulo, em Jerusalém e toda a Judéia, Samária e até os confins da terra. A missão começa em Jerusalém, o centro religioso de Israel, o símbolo do papel de Israel na história da salvação. E os sermões em Atos mostram a continuidade do que Deus fez no Antigo Testamento. Os agentes da missão fazem parte de um projeto tão antigo quanto as promessas para Abraão, que encontrará seu cumprimento somente no novo céu e na nova terra, mas
Mesmo diante de um plano tão grandioso, sempre começamos a missão onde estamos. Todo lugar é um campo missionário, porém, nunca se encerrará por aí. Temos que ir além, quebrar barreiras e atravessar fronteiras geográficas, culturais e étnicas. Nos capítulo 1:7, a Igreja Mãe nasce e faz a missão em Jerusalém sob a liderança de Pedro, devido à perseguição em 8, versículo 3. E a igreja começa a se expandir para a Samária e a Etiópia. E não-judeus se convertem. A partir da comunidade em Antioquia, no capítulo 13. A igreja se espalha com muito ímpeto no mundo não-judeu sob a liderança de Paulo. Todo o movimento missionário em Atos 13, versículo 28, visa o julgamento de Paulo em Roma, assim como Lucas mostra o julgamento de Jesus em Jerusalém. Roma, como a capital do império, é um lugar estratégico para prosseguir os confins da terra. A missão universal implica movimento constante, com vistas a todos os lugares e povos. A expressão confins da terra designa as regiões mais longínquas da terra, os povos mais distantes geográficas e espirituais. Dunamis, do grego, significa habitante, capacitação, poder. Revela a natureza dinâmica da concepção divina da vida humana e dos cosmos. Lucas usa o termo de uma maneira especial com Jesus e a igreja. Márturos, também do grego, significa dar um relato, testemunho de fato em primeira mão na esfera legal. Também testemunhar a verdade ou confissões. Dessas palavras vem martir, porque muitas testemunhas morrerão pela fé. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. E eu encerro hoje com a oração, com áudio enviado no WhatsApp mais cedo, no dia 28 de março de 2017. Ali, Deus fala profundamente para o seu povo, com o seu povo. As verdadeiras ouvirão o chamado. Amém. Paz do Senhor a todos. Bom dia. Eu tenho uma mensagem aqui para compartilhar. E ela é muito importante. Os que estão participando da campanha Compartilhe Jesus, Vá e Dê Vida entenderão o que eu estou dizendo. Mas você que não está fazendo a campanha, se você realmente se diz ter fé, se diz que é um adorador de Deus, do seu Filho Jesus, da Santa Trindade, você neste exato momento pode estar enfrentando as maiores batalhas da sua vida. As maiores batalhas da sua vida. Você pode estar numa das piores situações. Você pode estar, eu falo neste exato momento com os olhos cheios de lágrimas. Você pode estar com uma briga tremenda na sua casa. Você pode estar mal no trabalho. As suas finanças estão fora do controle. Os filhos não te respeitam. Alguns ainda possuem problemas tão sérios a ponto de desistir. É maridos que traem esposas infiéis. Doenças terminais, doenças que venham para atrapalhar os nossos planos.
E diante de todas essas situações, não esqueça que Deus existe. Porque batalhas elas vão existir. Em nenhum momento na Bíblia diz, oh aleluia, que estaríamos livres de problemas. Em nenhum momento a Bíblia cita isso. Jesus disse que neste mundo haveríamos aflições, dores, mágoas, tristezas. Que ele tinha vencido isso tudo e que era para colocar todas essas tragédias, circunstâncias, dores, sentimentos nele. Não pense em desistir da vida. Não pense em desistir de nada. As situações elas vêm para testar, para ver até onde vai o nosso limite do amor de Deus, com Deus, para Deus. São todos os dias são lutas, todos os dias são batalhas que algumas conseguem atingir o nosso limite. Mas em nenhum momento deixe de adorar a Deus, de amar a Deus, de louvar a Deus. Sobretudo de compartilhar a Deus, porque você não pode estar acreditando, mas a sua vida ela pode estar sendo um exemplo para os demais ao seu redor. E eu creio que neste exato momento você vai parar para refletir e você vai perceber que alguém já chegou perto de você e falou: como é que você consegue, diante de tudo que está acontecendo, ainda acreditar em Deus? Oh, chacalama. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É Deus que neste exato momento está renovando as minhas forças, está renovando as suas forças. Aleluia. Não questione mais a Deus. Não questione mais a Deus. Pare de colocar o seu esforço, as suas dores, as suas tragédias da vida no dia de hoje. Pare de reclamar da sua vida. Esses remédios que você usa pode estar consumindo a sua esperança. Aleluia, aleluia. Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua dor no Senhor. Eu não sei até onde eu vou chegar, mas eu creio que a voz de Deus precisa atingir o alvo. Não desanime da sua faculdade, não desanime do seu estágio, não desanime do seu emprego por conta de relacionamento, por conta de coisas mal resolvidas. Não desanime. Pare de focar os problemas, pare de olhar para trás, pare de reclamar da vida. Não faça isso. Deus, eu vejo algo lindo na sua vida, de amor e santidade. Não permita que um relacionamento mal resolvido, uma dívida mal resolvida, uma briga familiar destrua a sua vida diante de Deus. Não permita. Eu creio que no dia de hoje, essa palavra vai fortalecer a sua vida. Você vai criar coragem para resolver aquele problema que já vem se arrastando, te atormentando, destruindo sua vida, seus sonhos, a sua esperança. Aleluia, aleluia, aleluia.
Eu não tenho mais força para falar. Já está tudo dito. Não dê força no que o inimigo coloca na sua frente. Não dê força às dificuldades que ele impõe para imputar a sua vida diante de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Sinto neste momento uma paz no interior. Eu sinto meus braços sendo guiados por anjos. Eu sinto um calor dentro de mim. Uma energia tão forte, tão boa, agradável aos olhares humanos. Não permita que o diabo arranque a sua felicidade. Não permita que esses sonhos malignos, que esse sentimento que você tem de perda, que tome conta da sua vida. Eu nunca tinha sentido, eu nunca fiz isso na minha vida. É a primeira experiência sobrenatural de Deus, mandando eu falar e não paro. Já tentei parar, frear meus lábios, mas Ele não permite. Ele quer que você se curve diante dele, para que essas dores saiam das suas vidas. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.